Estimados vizinhos, como estão vocês? Começa agora mais um episódio do nosso mês dos dubladores. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Hoje nós recebemos ela, Thaís Durães, que vai comentar com a gente sobre a sua profissão de dubladora, sobre os seus trabalhos em filmes, séries, animações, games. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Espero que vocês estejam aí acompanhando essa nossa saga com os dubladores para você assistir com mais praticidade. Nós também estamos disponibilizando no nosso canal do YouTube. O link está na nossa bio. Quando você entra no Instagram, na biozinho tem o nosso canal do YouTube lá. Você vai poder assistir, né, os outros episódios, né? A gente fez com Sérgio Stern, Mabel César, Carlos Alberto, Tânia Gaidardi. Vamos ter mais ainda. Então é isso, a live é nossa. Entre aí, mandem a sua pergunta, a sua sugestão, tema. E a Thaís já entrou, vou chamar ela aqui para a gente poder bater um papo, poder conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Chamar aqui a Thaís para poder bater um papo com a gente. Mandem de qual cidade. E mandem, claro, aí a sua pergunta para a Thaís, que é a nossa convidada de hoje. Ah, tá virado pro outro lado, show. Seja bem-vinda, viu, Thaís? Boa noite. Oiê, tudo bom? Tudo certinho. Olha, eu quero te agradecer muito, tá, por ter aceito esse convite para poder aqui bater um papo com a gente, tá? Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Bora conversar e trocar ideia com a galera. Ó, eu já tenho uma pergunta que pega assim, que é como que você resolveu se tornar dubladora? Eu não resolvi me tornar dubladora. Primeiro eu comecei a dublar e aí eu apaixonei e fiquei. Foi meio que um caminho complicado. Ah, ah, Eu sou atriz desde pequena. Eu comecei no teatro com 10 anos de idade. E, e aí eu tava fazendo faculdade de teatro uhum. quando lá na UFMG, em Belo Horizonte. Eu sou do Mato Grosso, mas fui para lá para poder fazer faculdade. E, E como que e aí, foi um esse dia uma caminho de amiga. Mato Grosso para BH? Então, é, basicamente, quando chegou para fazer, eu comecei no teatro pequena, né? Aham. Uh, Can't I speak in English? Yes, but we're going to make a Portuguese live right now. Desculpa, eu vi que alguém escreveu um negócio em inglês ali. Então, eu fazia teatro desde pequena. E quando foi para fazer a faculdade, meus pais super me incentivavam. Aham. Desculpa, deixa eu só ajeitar esse pedestal aqui, porque ele tá meio esquisito. Ok. Aí, agora tá melhor. E aí, quando foi para fazer a faculdade Enem, essas coisas e tudo mais, meus pais super me incentivavam para continuar na área artística. E só que lá no Mato Grosso, eu morava em Cuiabá, não tinha faculdade de teatro. Tinha cursos profissionalizantes e tal, mas eu queria fazer uma faculdade, né, disso. Lá eu prestei para jornalismo e aí eu prestei para artes cênicas na UFMG e para direção teatral na UFBA e na Universidade da Bahia. E aí passei para as duas, não passei para jornalismo e acabei optando por fazer na UFMG artes cênicas. Aham. E que depois virou um curso de teatro, mudou de artes cênicas para teatro porque não cumpria Aham. alguns requisitos lá, enfim. E aí eu estava no meio da faculdade já, segundo para terceiro ano ali, terceiro ano já da faculdade, quando uma amiga da faculdade, né, que também era atriz, chegou falando pra galera, gente, estão montando um estúdio de dublagem aqui e eles precisam de atores. E é o pessoal da minha igreja, então a gente se conhece e aí pediram para indicar. E eu falei, poxa, legal, bacana. E aí a gente foi para poder fazer. Teve uma semana de aula teve alguém de São Paulo que foi para lá para poder dar um curso, né, para a galera ensinar, a galera fazer. Eu não consegui fazer esse curso porque eu tinha feito uma cirurgia de desvio de septo na época. Então eu tava de cama em casa, de cama não, né, mas estava Aham. cuidando e tudo mais. E aí não consegui fazer o curso. Mas depois, quando eu já estava recuperada, o rapaz que eu namorava na época, que também fazia faculdade de teatro, já estava dublando com eles e falou, pô, você tem que ir lá e tal, fazer um registro. E aí eu fui. E aí, no primeiro registro que eu fiz, eu já fiquei, tipo, apaixonada. Depois já chamaram para gravar. E aí eu falei, meu, quero fazer isso, gostei disso. E Mato Grosso E aí virou do Sul e uma paixão. BH quase não tem sotaque, né? Como é que você Não, fez? calma, Mato Grosso, não Mato Grosso do Ah, Sul. Mato Grosso? Mato Grosso, Mato
Grosso, lá em Cuiabá. Ah, tá. E É, Mato então, Grosso? Vocês têm um pouquinho de sotaque também? Agora eu não lembro se eu conheço alguém não, de Mato Mato Grosso mesmo. Grosso, Cuiabano tem, ó, Cuiabano fala assim, né? Tia por Deus, essas crianças, que é esse? A gente falava tudo um pouco de porta, porteira quebrada. É, eu não consigo mais fazer o sotaque, só ficou um gaguejo aqui. Mas quando a gente falava em Cuiabá, eu conversava um pouco desse jeito, a gente falava um pouco engolido. E é uma coisa um pouco para dentro, e algumas pessoas começavam a falar, eu não conseguia nem entender. Quando era Cuiabá, eu nasci em Nova Chavantina, na verdade, que era no interior de Mato Grosso. Quando a gente mudou para Cuiabá, meus pais contrataram uma moça para trabalhar lá em casa, eu não entendi o que ela falava. E ela tinha uma voz muito aguda, ela falava, eu, quê? Eu era pequena, eu ficava tipo, eu não entendo. Aí depois, enfim, né, eu pego o sotaque muito fácil, sempre tive essa facilidade, então eu pegava o sotaque. E aí, quando eu fui para BH, eu cheguei lá e ouvia os mineiros falando, e eu ficava, gente, que sotaquinho esquisito, porque, né, eu falava todo desse jeito. Aí eu achava estranho pra caramba. Deu uma semana, eu já tava, aqui, ó, vem fala aqui comigo, essas coisas, sabe? Eu já tava toda mineira, porque eu pego muito rápido. Então, a E não transição ali atrapalhou foi, no foi começo assim. da dublagem? Como é que você fez? Como é que você fazia? Então, lá a gente não tinha muito esse filtro. A gente tentava amenizar muitas coisas, né? Para não ficar mineiro demais, mas a gente não tinha muito uma referência de lá, né? Uhum. Porque teve essa pessoa que foi dar um curso lá, eu nem sei quem que era, e aí depois já foi embora. Tipo, só deu o curso para ensinar um pouco de dublagem e foi embora. Então, a gente que foi aprendendo fazendo na marra ali, né? Uhum. Então não tinha muito esse filtro. Então, você pega produções que eu fiz naquela época, nossa, o sotaque tá que tá, que tá que tá. Qual Então, foi o o sotaque primeiro mineiríssimo trabalho que ali. você fez? Eu não lembro o nome do filme, graças a Deus. Ficou muito ruim. Mas era um filme de época que eu cheguei, eles não tinha muita gente no elenco, né? Tava Aham. começando o estúdio. E aí já pegaram um filme grande para fazer. E aí eu passei para ter uma voz mais suave, aí acharam que cabiam, eu tinha tipo 20 anos, 21, 20 anos, e me colocaram para fazer uma menina de 12. E era tipo um filme de época, era filme mesmo, não era tipo de desenho, né? Desenho você consegue fazer ali, uma voz mais caricata, né? Mas enfim, fui fazer. Só que eu não tinha ainda intimidade com o microfone, por assim dizer, então Aham. ficava uma coisas horrorosas, assim, ficou muito feio. Eu não lembro o nome do filme, eu fiz questão de apagar da minha memória, e aí depois, quando eu quis lembrar, eu não consegui. Depois eu tentei lembrar, tentei buscar por quem eu acho que eram os atores, não consegui achar. Mas depois a gente fez várias coisas. Tiveram muitas coisas legais que a gente fez por lá. Tipo as aventuras de Elliot. Eu fazia a Mimi, que eu Aham. curtia muito. Cada uma personagem que falava todo assim. E aí é bom que disfarçava o sotaque mineiro. Já era um É, desenho mesmo, tipo, o Mundo de Bob, né? Era bem infantil, né? Era meio mundo, fantástico mundo de Bob, exatamente. Era muito legal, muito gostosinho, super viajado e tal. Teve também Na Onda, que era um desenho, era do Cartoon, se eu não me engano. O Cartoon Unique, acho que era Cartoon, que era de uns surfistas tal, e era um desenho, eu fazia duas personagens lá e era muito divertido também. E é bom que eles eram surfistas, então até o sotaque mineirinho, sabe, dava É. uma gingadinha ali que era ok, assim. Não tem praia em Minas, mas, né, funcionou. E, enfim, tiveram algumas produções muito legais por lá, mas se você pega pra assistir e comparar com o de hoje, você fala, tinha sotaque, tinha bastante sotaque. Foi nesse comecinho que você fez um esquilo também ou não? Fiz, fiz. Foi o Spip, Aham. que é As Aventuras de Spiro e Fantásio. E foi uma aventura muito legal, porque a gente foi fazer esse desenho e eu fazia, na verdade, uma menina que era amiga deles, ele era filha de alguém no desenho e tal. E a gente estava gravando e entregando os episódios. Aham. Quando entregou o último episódio, e era, sei lá, uma temporada inteira, quando entregou o último episódio, o cliente virou e falou: tá, mas tá faltando todas as tracks né, todas as faixas de áudio do Esquilo. E aí a gente ficou assim, tipo, mas o Esquilo não fala, ele não tá né, nos efeitos? Não, tem que gravar o Esquilo. E tipo, a gente tinha um dia pra entregar o negócio. E o diretor só, tipo, tá aí? Eu falei, ok, vamos fazer um esquilo. E aí foi quando eu fiz o esquilo. E era uma coisa muito divertida, porque era só sons, assim, né? E teve Aham. que fazer tudo uma leva gigantesca. E era uma coisa tipo.
E aí eu fazia uma coisa até meio Minions, antes dos Minions existir. Às vezes eu tentava colocar umas palavrinhas assim no meio. Fazia umas coisinhas assim, era muito divertido. Muito legal. E qual foi o primeiro trabalho seu, assim, que você se encantou e falou assim, nossa, esse é um personagem grande? Quando que chegou um personagem assim que você estava esperando Ah, por ele? aí eu já estava aqui em São Paulo. Porque aí depois teve a transição, né? Em 2010 eu me formei na faculdade, 2011 eu saí lá do estúdio em Belo Horizonte e vim para São Paulo porque eu queria fazer um negócio direito, bem feito, eu queria aprender como é que o pessoal fazia no mercado que já era estabelecido e tal. E aí eu vim para São Paulo, fiz curso daqui do zero e tudo mais, e comecei a gravar. E um tempo depois, deixa eu ver, teve uma personagem que era assim, eu brigava um pouco com a atriz, com o papel, porque eu achava a atriz um pouco ruim. Mas assim, foi muito legal de ter feito. Ela era meio fraquinha naquela época. Eu já vi outras produções dela depois e deu uma melhorada boa. Mas é o Once Upon a Time in Wonderland, que é um spin-off do Once Upon a Time, que é no País das Maravilhas. E eu fiz a Alice. E foi a primeira protagonista que eu peguei aqui em São Paulo. Então foi tipo um passo bem importante, assim, pra mim. E a atriz era meio xoxa, assim, não tinha muita emoção, era sempre umas caras e bocas, toda um arzinho, soltando. Aqueles personagens que soltam muito ar, assim, sabe? Aham. E... E tem que seguir em Mas foi muito cima, legal de né? fazer. Hã? E tem que seguir muito em cima, né? Quando você vai dublar, não tem como, né? Você Tem que. sabe Mas muito de... ainda teve uma coisa que foi muito legal. Quem dirigia era o Paulo Celestino. E aí ele falava bem seriamente, ó, ela não interpreta muito não. Vamos dar uma ajudada. E aí a gente fazia, às vezes, um pouco mais abrasileirado ali, trazia um pouco mais de emoção, porque a menina não trazia muito. E quem fez o par romântico comigo foi o Diego Lima, que fazia o gênio, né? Eu não lembro se o gênio tinha um nome específico, acho que tinha o Simon, sei lá. E aí a gente se encontrou, assim, algumas vezes de corredor e tal, começou a conversar a respeito, e aí ele falava, não, aquele ator também não é muito bom, então a gente tenta mudar algumas coisas. E aí foi legal, porque, tipo, ele me deu uns toques aí sobre isso, então, tipo, fui aprendendo ali, né, Aham. nesse... fazendo, foi bem legal. E nessa série, as pessoas lembram muito da Princesa Tiana, né? Como que foi fazer essa personagem? Isso foi anos depois. Foi anos depois. Essa daí eu devo ter pego 2014 para fazer 2013, mais ou menos, para 14, e que foi o Wonderland. E aí depois disso, em 2015, eu mudei para Itália, voltei em 2017, fiquei 2 anos lá, voltei em 2017, e aí já tinha teoricamente acabado Once Upon a Time, né? Eu acompanhava, inclusive, a série, eu adorava. Teoricamente já tinha acabado. E de repente eles me surgem com uma sétima temporada. Eu fiquei tipo, what? Como assim? Eles inventaram a sétima temporada? Tipo, qual que é a história? E tinha a Tiana. E aí foi logo que eu voltei da Itália, um pouco depois. Eu até estava bastante insegura, porque eu tinha ficado 2 anos sem dublar. E aí eu estava um pouco insegura com relação a isso. Mas lá na Dubla Vídeo também, não era o Paulo Celestino que estava dirigindo, foi a Vanessa Alves que dirigiu. E aí eu peguei o teste, fizeram o teste, eu peguei o teste que era da Tiana barra Sabine, né? Que ela tinha as duas versões, né? E foi muito legal porque foi tipo um volta no tranco, sabe? Tipo, eu tô Aham. voltando agora pra dublagem, eu imaginei que fosse ter aquele recomeço devagarinho de novo, e foi tipo, não, vai, filha, faz. A Tiana, Foi ela bem canta legal de a fazer. Princesa e o Sapo, né? É, é. Ah, sim. E, E tem uma curiosidade Ah, um pouco interessante sobre isso, que é a da Princesa e o Sapo, quem fez na animação do filme, quem dublou ela foi a Cacau Gomes, que também foi quem dublou a Mulan nas aham. animações da Mulan. E aí depois eu acabei dublando a Mulan também no live action. Então, tipo, é Ba- uma coisa interessante. A Cacau Gomes, ela canta no Hércules, não é? Não sei se eu tô enganado Acho que agora. canta também. Acho que canta também. Nossa, ela canta Nossa, que bacana. maravilhosamente bem. E isso seu de Mato Grosso, Belo Horizonte, Itália. O que você foi arrumar na Itália, Thaís? Mole pergunte. Então, eu tenho. Minha avó era italiana. Minha bisavó, na verdade, Sim. era italiana, né? Meus bisavós. E eu podia tirar a cidadania italiana. Já tinha anos que a gente estava na fila para tirar a cidadania aqui no Brasil. E aí, o meu marido, que até então era namorado na época, estava morando na Itália, que ele foi para lá fazer uma segunda faculdade e tal. E aí, ele já estava querendo voltar. Já tinha 5 anos que ele estava lá, já tinha terminado a faculdade, estava trabalhando, e ele estava querendo voltar para o Brasil. E o namoro estava ficando meio sério. Eu falei, meu, se ele voltar para cá, ele não
vai querer voltar para Itália. Eu tinha vontade de morar fora um tempo, ter essa Aham. experiência e tal. Aí eu falei, cara, eu vou. A dublagem tá ficando bem séria, eu já tava pegando uns papéis bem legais e tal. Eu falei, se o negócio embarcar agora, aí é que eu não vou embora mesmo. Então eu vou. E aí eu fui com esse plano de ficar um ano ou dois. Eu acabei ficando exatamente 2 anos. Queria ter essa experiência de morar fora, aprender uma outra língua e tal. Já falava inglês, mas queria aprender uma outra língua. E queria tirar a cidadania. Então eu fui, teve um ano ali de processo, até sair a cidadania. Putz, um monte de documentação errada, um monte de coisa, enfim. E aí fiquei estudando italiano, e aí consegui emprego numa empresa lá muito legal, de Uhum. aplicativo de jogos. E, o pessoal da agência chegando aí. E foi super legal essa experiência. Nossa, foi bem bacana. Inclusive, eu cheguei a gravar uma personagem, não dublagem, né? Mas Uhum. localizei uma personagem de lá da Itália, que foi a Catarina Alves do Que Tekken. é muito lembrada também, né? Sim, sim, Logo sempre. Que a que Catarina você... já tinha gravado aqui em São Paulo, e aí eu tinha mudado uns 6 meses depois para Itália. E a gente achou que era só aquilo, a leva de falas para fazer. Aham. Aí, uns 6 meses depois, me escreveram por e-mail um estúdio do sul do país aqui, não lembro se era Curitiba, não lembro onde é que era. Escreveu falando, olha, então, a gente vai ficar com o Tekken e a gente quer continuar com você fazendo a personagem. Então, a gente vai pagar sua passagem, tudo mais pra você vir pra cá, poder gravar aqui. Então, eu tô na Itália. A minha passagem vai ficar mais cara que o meu cachê, no caso. Aí ele tá, não, tudo bem. Como esses estúdios de localização de voz, né, que é o dublagem de jogo, a gente chama de localização de voz para jogo, né? Normalmente eles são multinacionais. Então tinha uma sede lá na Itália também, que eles faziam lá. Inclusive no Tekken teve um personagem que era italiano, porque cada personagem no Tekken só faz na sua língua original. Então, se o Sim, personagem é italiano, ele fala italiano em sim. todos os países. E aí tem isso. E aí, eu fiz ela em português, então era só a minha voz nessa personagem, não tem uma Aham. outra língua, né? E aí eu gravei E de lá, como e é? foi super legal essa E experiência. como é fazer uma voz original de um personagem assim? Tem alguma referência? Tem alguma instrução? Como que acontece essa escolha, o teste? Foi uma coisa bem louca. Eu não sei como normalmente é feito em outros casos. Esse caso, voz original, normalmente você é referência, né? Você não tem referências assim Uhum. de tipo um áudio ali extra. É, Eles tinham o texto e a indicação de intenção ou o que que era, para que momento que era aquela fala, né? Uhum. E aí, aqui no Brasil, foi em call com o pessoal pelo Skype, o pessoal do Japão, porque é um jogo japonês, né? E aí tinha uns 10 japoneses numa mesa lá, ficando, ouvindo a gente. Tinha uma tradutora de japonês para inglês. E a gente conversava com ela em inglês e eu fazia em português. E era assim, tipo, eles explicavam, essa fala aí é quando ela dá um golpe assim, assim, assado. Aí eu fazia fala, essa aí é quando ela tá chamando o cara pra brigar, ou qualquer coisa assim. Aí eu fazia, eles avaliavam, conversavam entre eles, davam ok, eu fazia a próxima, então eles, não, é mais assim, assim, assado. E tinha todo o problema de tradução ali, né? Tanto que eles começaram falando que a personagem era capoeirista. E aí eu fiz pensando na personagem capoeirista. Lá pras tantas, ela tinha uma fala que ficava muito estranha, que era tipo, eu vou chutar a sua bunda até a morte. Tipo, eles tiraram isso de I'm gonna kick your ass, sabe? Tipo, eles traduziram meio literalmente do inglês. E fica estranho ouvir isso em português. E aí eu fiquei, gente, eu já fiz capoeira. Tipo, a gente não vai chutar a bunda dos outros na capoeira, assim, sabe? Tipo, eu tinha crise de riso tentando fazer a fala e não conseguia levar a sério. E aí eles foram explicando melhor e a gente entendeu que, na verdade, ela faz kickbox, é Aham. savate. Então ela literalmente ia chutar. Eu falei, ok. Aí a frase perdeu a graça, tipo, deixou de ser engraçada e fez sentido. Aí eu consegui fazer. Então, tipo, probleminhas às vezes de comunicação por conta de muita tradução, assim, Aham. sabe? Era português, inglês e japonês acontecendo ao mesmo tempo. E aí, inclusive, teve a problemática depois, quando eu fui gravar na Itália, era os japoneses falando, a mulher traduzindo japonês para o inglês, o povo conversando em italiano entre eles e em inglês com ela, eu conversando em italiano com eles e falando em português, tipo, foi uma zona. Eu não sei como é que esse jogo saiu, mas foi isso. E você, assim, tem muitas vozes marcantes em games. Você é streamer também. Como que o game chegou na sua vida? Você já gostava? Ou depois que você começou a trabalhar, você começou a conhecer mais? Como que chegou na sua vida os games? Eu gosto de jogos desde pequena. Eu jogo coisas desde pequena. Assim, sempre tinha muito preconceito porque meninas não podiam jogar, né? Muita coisa, só jogos fofinhos e bonitinhos e tal. Mas, putz, varei várias noitadas em lan house com os primos e com amigos e tal.
Jogava um monte de coisa, tudo que conseguia ali, comprar revistinha que vinha o CD, sabe, pra jogar, Mortal Kombat, Diablo, inclusive tô empolgadíssima pra jogar Diablo agora, jogo da minha vida. Então, assim, eu sempre curti jogar um pouco de tudo, assim, sabe? Aham. E tanto que quando eu comecei a gravar vozes para jogos, foi assim, muito empolgante, muito empolgante. Porque eu falei, meu, isso aqui fica eternizado, sabe? Tem gente que joga isso o dia inteiro, né? Tipo filme, série, que você assiste uma vez ou outra ali e pronto. E sim, eu faço a Sage do Valorant. Mas pro jogo tem, tipo, a Sage, por exemplo. Tem gente que joga todo santo dia, tipo eu. Então, tipo, ouve aquilo todo dia. Então, você faz parte da vida da pessoa, realmente, assim. É muito, muito legal. E a pessoa que joga, ela tá muito, de fato, concentrada ali, né? Tá com fone e realmente, né? Então, assim, é algo bem, bem íntimo, né? Você acaba É. estando com a pessoa tem um carinho, tem uma... Total. E tem algumas, já aconteceram algumas situações, assim, por conta, principalmente da Sage, né? Que é o que a galera mais conhece, assim, né? Não tem como. Que eu tô em algum lugar e aí eu faço alguma fala e aí, de repente, todo mundo, tipo, quê? Sabe? É muito legal, assim. Esses dias atrás eu fui na Fábricas de Cultura, em São Paulo, para fazer um bate-papo sobre dublagem, falar sobre carreira, como é que funciona a área e tal. E aí, no final, depois que acabou o bate-papo, foram algumas turmas, né? Uma escola do governo que tem vários tipos de artes diferentes, né? O pessoal dá aula de circo, balé, piano, teclado, enfim, um monte de coisa. E aí, algumas turmas foram lá para poder participar desse bate-papo e depois me levaram para poder visitar o restante da escola. E aí eu fui numa turma que estavam fazendo uns negócios de impressão 3D, e aí cortes a laser, e a professora estava do lado, mas ela pedia para um dos alunos, rapazinho de 13, rapazinho, ele era 2 metros maior que eu. Quando falaram que ele tinha 13 anos, eu fiquei tipo, como assim? E ela pediu para ele me explicar as coisas. Então ele me ensinou como usava todas as máquinas, tipo, ficou mais de meia hora ali conversando comigo, me mostrando tudo. Aí no Aham. final, tipo, dei um abraço nele, agradeci e tal, agradeci a professora, falei, nossa, muito obrigada, foi maravilhoso. E aí fui saindo, ele ouviu isso, ele, nossa, você fala que nem a personagem do jogo que eu jogo. E aí eu, qual personagem? Ele é a Sage do Valorant. Eu, sou eu mesma. Maravilhoso. Ele, quê? Aí de repente ele ficou nervoso. Ele ficou meia hora conversando comigo, tipo, me explicando as coisas e nada. Quando eu falei uma frase, ele ficou tipo. Aí depois eu, tipo, já tinha saído da sala, ele, não, não, quero tirar uma foto. Aí voltei lá e tal. Oh, Mauro Horta, tudo bom? E já aconteceu o E aí me contrário, chamou de volta e tal. você Hã? descobrir que ia fazer uma personagem que você já conhecia, já jogava, já gostava, já teve essa experiência? Já, assim, com o jogo, já tiveram mais ou menos experiências assim, né? Aham. Por exemplo, quando eu fui fazer a Jaque Briggs, a Uhum. Jaque ainda não existia no Mortal Kombat, mas Isso, ela é isso. filha do Jack. Eu Aham. jogava Mortal Kombat quando eu era pequena. Então, assim, quando eles falaram, tipo, vai ser a filha do Jack, eu, what? Tipo, no, daddy. Eu fiquei, tipo, muito, muito empolgada. Mortal Kombat, qualquer coisa que fizesse ali já era incrível. Aham. Pô, a filha de um personagem que eu achava o máximo. Eu falei, nossa, nossa, aí é foda. Então foi bem emocionante. O Tekken também, assim, eu lembro de jogar quando era pequena, eu não joguei muito, porque não era muito conhecido lá em Cuiabá, tipo, não tinha muita gente que jogasse, o pessoal jogava mais Street Fighter e Mortal Kombat. Mortal Kombat. Mas eu lembro de jogar quando era pequena. Tipo um ou dois, acho. E, e aí sumiu da minha cabeça. E aí quando falaram, tipo, você vai fazer a personagem brasileira do Tekken, eu, tipo, não, peraí, tipo, vai sua voz pro mundo inteiro. Eu, quê? Foi bem chocante, assim, nossa, foi o máximo. E quando tem dublagem de game, você acha que essas dublagens, elas meio que dão como é que eu vou falar? Uma identificação maior? Porque antes não tinha, né? Tinha só o áudio original. Hoje em dia tem essa dublagem. Você acha que dá uma democratização, uma Total, identificação? total. Essa palavra é ótima, democratização, tipo, democratiza o jogo, deixa mais acessível para as pessoas. Porque, por exemplo, Diablo, que eu jogo desde o 1. O 1 e o 2, eu não falava inglês quando eu jogava. Aham. Uma dificuldade para conseguir zerar esse jogo. Eu não sei até hoje como é que eu zerei, porque quando eu fui jogar o 3, que aí eu já falava em inglês, eu fiquei tipo, o que que é isso? Aí eu fui vendo as árvores de pontos de sangue.
Então era isso que eu tinha que ter feito, porque eu saía clicando, tipo, não, beleza, vai aqui, vai aqui, vai aqui. Era tipo teste, tipo, eu não tinha ideia do que eu tava fazendo, sabe? Então, você trazer o jogo para a língua é muito importante para a língua, para a cultura daquela pessoa é muito importante, né? Porque tem muita coisa que, por exemplo, esse I'm gonna kick your ass é muito tradução literal, né? Ok, aí ela faz kickbox, então faz sentido. Mas dependendo do que for, se você pega só no contexto da cultura do outro país, né, do país original, não funciona pra gente. Então, essa trazer essa, localizar, né? A localização é justamente isso, você trazer para o seu local, para a sua cultura, né? Então, assim, isso é muito importante. E fora que você ficar ouvindo na sua própria língua, principalmente Mortal Kombat, por exemplo, o jogo de luta não importa tanto, porque você tá fazendo golpe ali, você vê na tela o que você faz ou não. Agora, um jogo tipo FPS, em que você fica aqui, inimigos na base atacante, tipo coisa assim, você precisa dessa informação, né? Se você não entende, se o seu jogo tá em japonês e você não fala japonês, é complicado, né? Alguém pediu cura. Te cura. Eu tô tentando acompanhar também aqui os comentários. Eu sou péssimo Eu perdi algumas perguntas ali que eu vi passando. Gente, sobre Tekken 8, eu não posso falar nada de nenhum jogo, de nenhuma série, nenhum filme que não tenha sido lançado. Então, a única coisa que eu posso dizer para os jogadores de Tekken e de qualquer outra coisa, a gente só pode ficar na esperança. Gente, te aguardem. Vamos torcer para aparecer. Ó, tem gente falando aqui que só joga com a Sage. Deixa eu ver que outros. Maravilhoso. Ó, tem uma pergunta. Por que tem jogos que ainda não foram dublados? Por exemplo, Porque o cliente eu adoraria ver. Queria ver Street Fighter dublado. Nossa, meu sonho, gente. Volta e meia alguém pergunta, tipo, um personagem que você gostaria de fazer. Eu não gosto de falar, tipo, personagens que já são dublados ou já têm uma voz, né? Porque fica parecendo, eu acho que o do outro eu posso fazer melhor. Então, não gosto de fazer isso. Mas se tem uma que eu gostaria muito de fazer é a Chun-Li, velho. Adoro dublar chinês. E ela era a personagem com quem eu jogava, achava muito fodona, achava muito incrível. Seria, nossa, ver um Street Fighter dublado seria da hora, seria da hora. Eu ia amar muito. Ontem a gente teve uma live com a Chun-Li dos animes, que foi com a Tânia. Ela teve com a gente aqui ontem Que também. legal! Que Muito legal. E você tem uma interação muito legal também com as pessoas que curtem o seu trabalho, né? Aqui no Instagram, pela Twitch. Como que é essa relação? Cara, eu sou muito da galera. Eu gosto desse approach, assim, sabe? Eu não consigo. Já me falaram, inclusive, que eu tinha que fazer uma vibe mais distanciada e tal, né? Mais inacessível. Não consigo fazer isso. Eu gosto de responder, gosto de conversar. O pessoal me manda DM, eu respondo. Tenho tendinite porque eu fico lá conversando com o pessoal. Às vezes não tenho tempo de conversar com todo mundo, mas eu dou um jeito de pelo menos sinalizar que eu li para as pessoas saberem, né, que está sendo vista. Então, assim, eu gosto muito disso. E a Twitch possibilita muito um approach maior, assim, uma conversa maior, sabe? Porque você tem um chat ali em tempo real o tempo inteiro. E isso é muito bacana. E eu curto muito quando a galera, tipo, realmente engaja e pô, conversa pelos vídeos, posta um Reels, posta um TikTok, alguma coisa assim. E o pessoal vai lá e, sabe, dá uma interagida. Isso é muito legal, isso é muito gostoso, adoro. Tem alguma E personagem? galera que fica me mandando vídeo de gatinhos também, amo vocês. Tem alguma personagem, alguma fala que o pessoal mais te pede ou mais lembra? A Sage sempre me pedem cura. O tempo inteiro me pedindo cura, ou então me pedindo pra bufar a Sage, porque a coitada só é nerfada, só tiram o poder dela. Deixa eu ver. O pessoal do Mortal Kombat pede muito pra fazer a fala da Jaque. Eu não sei, inclusive acho que eu estou falando palavrões aqui, eu nem perguntei qual que é a faixa etária. Desculpa, eu sou meio boca suja. Pode falar. Mas sempre pedem fazer a fala da Jaque, que é o puta que pariu! Pode falar. Ou então, tipo, esse é o jeito dos Bricks. Então, eu evito, mas eu super fui na empolgação aqui e já falei muita coisa. Mas o que mais pedem para fazer são falas da Sage, principalmente sou tanto espada quanto escudo. Lembre-se disso. Ótimo. É muito diferente, né? A gente tá conversando e você faz essa fala assim. É muito curioso, né? Eu tenho certeza que as pessoas na rua também devem ficar muito assim. Na rua hoje, as pessoas te reconhecem
por rosto ou por voz? Como que é? Já aconteceu Ah, ambos, assim, né? Agora, por exemplo, o cabelo até tá desbotado. Antes, quando ele tava ciano, eu moro em São José dos Campos, já teve gente que, tipo, me encontrou e ficou assim. Teve um rapaz, uma vez eu tava no Rio de Janeiro, visitando meu irmão, e aí ele, tipo, me mandou, acabei de passar numa pracinha, assim, com o meu irmão, a gente tava indo almoçar, caminhando, e aí ele, cheguei no restaurante e me mandou mensagem na DM do Instagram, acabei de te ver na praça tal, mas eu fiquei com muita vergonha de gritar seu nome do carro. Eu, pô, como assim? Tipo, ele do nada, eu encontrei a Sandy no Rio de Janeiro. Então, tô aqui. Mas principalmente quando eu falo alguma coisa. Eu já fui em muitos eventos, principalmente por conta do Valorant. aham. E teve o último lock-in, por exemplo, que eu tava no meio da galera, assim, tipo, acabou o jogo, e aí a gente foi saindo todo junto. Eu tava com um amigo. Só que teve uma hora que os seguranças pararam o pessoal pra sair, porque o time, a Loud, ia passar por ali. Então barrou todo mundo e ficou ali parado. Aí veio uma menina do meu lado. Você é a Sage, né? Sou. Porque eu já assumi que eu sou a Sage, pronto, é isso, meu alter ego. Aí, faz uma frase pra mim. Eu falei, eles já estão aqui com um problema. Se eu fizer uma fala aqui, talvez seja meio complicado. Espera um pouquinho, ela tá bom. Aí, na hora que eles liberaram pra gente passar, eu só fiz um barreira quebrada. Todo mundo tipo, quê? Quê? Como assim? Aí eu saí meio correndo, assim, juntou uma galera em volta pedindo foto e tal. Então, tipo, tem algumas coisas que eu falo e que o pessoal fica assim, como assim? Que isso? E no caso dessas personagens, acaba também que assim, você é o grande link entre elas também, né? Porque ela, né, não tem assim, né, uma outra pessoa, né? Desculpa, Então, eu vi o cappuccino ali, eu fiquei, desculpa, fala de novo, por favor. é que assim, acaba que você é um link entre, né, o jogo e a pessoa que joga, né? Não tem outra É, barreira ali. E acaba então que as pessoas de fato elas criam, né, essa identificação, né? É é difícil isso, separar. isso no começo pra mim foi até complicado, assim, no começo, por conta do Valorant. Porque de outras personagens, por exemplo, o pessoal já me acompanhava por conta da Catarina do Tekken ou do Mortal Kombat, eu já meio que participava dessas comunidades. Mas são personagens tipo badass, fodona e meio mal encarada, de certa forma, assim, briguentas, né, de certa forma. Então, tipo, o pessoal pedia às vezes para fazer uma fala ou outra, tinha gente que me chamava de Catarina, gente que me chamava de Jaque, mas existia aquele limite que eles entendiam a personagem. Uhum, Quando a Sage apareceu, a gente estava numa pandemia, né? Uma uhum, situação de saúde complicada. E teve gente que, né, uma coisa muito intensa, e aí teve gente que começou a confundir um pouco as coisas. Então teve gente me escrevendo, tipo, o pessoal me chamar de Sage, beleza, acostumei logo de cara, até porque eu uhum. jogo isso tanto todo dia, eu tenho roupa da personagem, tá, escudo aqui, tem desenho pra todo lado. Então, tipo, eu aceitei isso muito numa boa, me chamarem de Sage. Mas aí teve gente que começou a perder um pouco as estribeiras, gente me pedindo cura, tipo, porque um ente querido estava no hospital e coisa assim, e aí me escrevendo, relatando toda a questão de doença da pessoa e me pedindo para ajudar, para salvar a pessoa. E eu assim, será que ela tá zoando, tá brincando ou é de verdade? E aí você ia conversando e você via que era de verdade, assim, eu falei, meu, a pessoa já tá perdida, assim, sabe, mentalmente falando, com todo Aham. o estresse que a gente tava passando. Gente me pedindo para ressuscitar os outros, assim, sabe? Eu falei, calma, 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 tive que ir pra terapia, sabe? Eu falei, gente, calma. Foi bem complicado, assim, me deu uma quebrada por conta dessa. Era uma situação Aham. complicada, né? Era uma situação diferente que Sim. o mundo inteiro estava vivendo. Então, teve gente ali que pegou e justamente por, né, dar essa acessibilidade é a palavra errada, mas dar esse acesso, né, e conversar muito com as pessoas, isso veio muito. Eu tenho muita empatia, assim, então aquela coisa, né, deu uma corrompida, assim, de certa forma. Foi um pouco estressante. Teguci me aguentou muito, inclusive. Oi, Teguci, tudo bom? Um dos amigos que me aguentava nos meus. Meu Deus, o que que eu faço agora? Nos meus pânicos. Mas finalmente, tipo, deu uma estabilizada, a galera entende que me chama de Sage, me chama de Jaque, de Catarina, mas eles entendem que é uma personagem. E você falou da pandemia, mudou muita coisa da dublagem com a pandemia para cá? Como que Mudou funcionou? bastante. Inclusive, dá até para mostrar um pouquinho aqui. Tipo, esse é o meu espaço de trabalho, né? Tá Aham. tudo desligado aqui, mas agora a maior parte dos meus trabalhos eu faço daqui, né? Tenho um home studio aqui, tá tudo isolado, tem até janelas aqui e tal. Mas a maior parte do meu trabalho eu faço daqui. Eu costumo ir para São Paulo, eu moro em São José dos Campos, né? Mudei para cá no meio da. Aí, trota! Eu mudei para cá em 2021 e aí eu vou para São Paulo uma vez por semana, às vezes, raramente duas vezes, mas eu condenso o que precisa ser presencial num dia só, normalmente.
Mas mudou muito, assim, os dubladores não era permitido pelo acordo de dublagem, Uhum. né, fazer trabalhos remotos. Teve que ter toda uma adaptação, a gente não sabia Uhum. como fazer isso. Então foi uma coisa muito desesperadora, assim, os técnicos de áudio, engenheiros de áudio, os estúdios, tipo, todo mundo numa força-tarefa ali para descobrir como fazer isso Uhum. e como regulamentar nessa situação também, para não virar a casa da mãe Joana. É. E aí, tipo, qualquer um com um computador agora vai dublar, sabe? Tipo, tem toda uma regulamentação, ainda continua sendo um trabalho com regras. Então, teve toda essa mudança. E agora, a maioria dos estúdios continua de forma híbrida, assim. Tem trabalhos que são remotos, trabalhos que são presenciais, e vai indo dependendo da exigência do cliente ou da necessidade e tal. Uhum. E a Mulan chegou um E tem pouquinho esse ali caso. depois da. A Kate falando vendo que a favela, favela venceu, porque eu comecei as lives no meu home studio lá da outra casa que eu morava em São Paulo, que era Aham. debaixo da escada, um triângulozinho tipo Harry Potter, assim. Eu usava o celular de webcam e dublava fazia live do notebook, e, tipo, era uma confusão. E aí, aos pouquinhos, fui melhorando, 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 e tá assim hoje. Mas desculpa, você estava falando da Mulan. A Mulan chegou, acho que, não sei se atrasou um pouco por causa da pandemia. O teste foi nesse momento? Foi antes? Como que foi? E a Mulan é uma Então, foi. personagem, eu acredito, bem assim, no seu currículo, bem, bem forte, né? Que Tá tem um. aqui, é bonita. Vou até trazer minha boneca pra cá, porque né, é uma coisa gostosa. Mas a Mulan foi quase que uma gestação, assim. Não literalmente foi uma gestação. Porque eu fiz o teste, foi logo. Não, foi no final do ano de 2020, de 2019. Foi no final de 2019. Eu tinha ido pra China em 2019. Eu faço Kung Fu. E aí eu fui pra China no meio do ano. Tirei minha faixa preta lá, com grão-mestre e tal. E eu postava, fiquei um mês na China. Então, tipo, meus stories eram só China, 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 por um mês vivendo um filme dublado, né? E aí, quando eu voltei, me chamaram pro teste tanto da Sage quanto da Mulan. Aí eu fiquei, do nada me chamam pros testes de chinesa. Que coisa. E aí os diretores de ambos falaram, né? Que eles viram tal, as Em informações, Grey's enfim. Anatomy você faz uma asiática também, né? Grey's Anatomy, sim, eu faço a Mabel. Também a minha Isso é asiática uma também muita no. coincidência, né? Então, mas sei lá, acho que tem gente que acha que eu tenho voz chinesa, que o pessoal até zoa, que daqui a pouco o meu olho vai começar a ficar meio fechado. Mas tem no COD Warzone também, ah, não, ela é japonesa, ela não é chinesa, que é a Kitsune. Mas tem algumas chinesas por aí, que é muito divertido. Ah, tem a Xialing do filme do Shang-Chi também, e que Verdade, também é verdade. chinesa. Mas aí no final do ano, eu já tinha voltado da China, né? Fiquei lá um mês. E aí fui fazer um teste na TV Group. E o Fábio virou e falou: você tem celular aí com o YouTube? Eu falei: tem. Ele falou: tá, você vai fazer o teste pra essa menina aqui. E colocou o trailer da Mulan. Eu fiquei tipo, what? Como assim? E uma coisa legal que ele falou logo de cara: falou, ó, não é baseado no anime, no anime, Aham. no No desenho. Tipo, desenho. é uma adaptação da fábula original, do conto original. Aí eu falei: a balada de Rua Mulan? Aí ele, é. Você conhece? E como eu tinha ido para a China, eu gosto de quando eu viajo, assim, pesquisar lugares cinematográficos dos Uhum. países, das cidades, para poder tentar visitar alguma coisa que tenha alguma referência ali que eu tenha visto e tal. E da China eu não consegui encontrar muita coisa diferente, mas eu pesquisei coisas de alguns filmes, e aí eu falei, poxa, eu quero conhecer a cidade real, coisa assim, né? Vai ser incrível, sabe, conhecer os palácios. E eu pesquisei sobre Mulan e encontrei a balada original, que é uma balada, tipo, como se fosse um poema, digamos assim, né? Uma ode de tipo 42 linhas, estrofezinhas pequenininhas, linhas pequenininhas, é super curto. E aí eu já conhecia. Então, quando ele falou isso, eu falei, show, beleza, tá tudo certo, sei o desenho, sei a balada, vamos lá. E aí fiz o teste, uns dias depois, assim, ele me escreveu falando, bom dia, Mulan. Eu, tipo, tive umas cinco. E aí a gente gravou em janeiro e fevereiro. Não, foi em janeiro. E era para estrear em março, né? Aham. Tanto que depois que eu peguei o teste da Mulan, é que eu fiz o teste para Sage. E eu até fiquei achando que alguém tinha avisado Aham. alguém.
Eu falei, ah, outra chinesa, então talvez alguém tenha tido uma conversa. Depois eu descobri que não, era só coisa da minha cabeça mesmo. Mas aí era pro filme ter estreado em março. Tava tudo Que até foi quando. com cabine de imprensa marcado, o pessoal da Disney tinha me contatado, a gente tipo, ia ter uma pré-estreia com imprensa, não sei o quê, eu ia lá junto. E era tipo dia 27 de março, eu acho, e o país fechou dia 23. Foi uma coisa assim, Nossa. mano, eu fiquei muito séria, eu fiquei, tipo, eu entendia toda a situação e tudo mais, né? Sim, Enfim, sim, sim. né? Questões e Aham. questões. Mas eu queria muito, tipo, ver o filme na telona, sabe? Mas eu falei, ok, beleza, vamos lá, vamos esperar. E aí ficou naquele lenga-lenga de vai pro cinema, não vai, vai pro streaming, não vai, vai, não vai, não vai, não vai. No fim das contas, foram literalmente 9 meses esperando. E nesse Aí espaço, lançou o filme. você já podia falar que era a voz da Não, Mulan e da Nossa. não. Então, E eu, imagina a eu tinha tensão. gravado um monte de trailers, eu tinha dublado um monte de uns 6 trailers, só que um trailer só que foi feito com a minha, que foi postado realmente com a minha voz. Uhum, Porque os outros trailers era para passar também em outros filmes de cinema. uhum. Um foi para redes sociais e os outros era tipo para ir para cinema e coisa assim. E não tava tendo cinema. E aí os outros trailers que tinham, acho que 1 ou 2 trailers que tinham, eram trailers antigos de antes de eu fazer o teste. Porque normalmente quando chega um filme novo, assim, coisa assim, tipo Marvel, Disney, essas coisas, eles chega primeiro o trailer e aí eles gravam com algumas pessoas, só depois de muito tempo que chega o filme de fato e aí que eles fazem testes reais. Então, Uhum, normalmente tem isso. Tem tipo uma voz pro trailer e não necessariamente vai ser a pessoa que vai dublar. E uhum. tinha trailer com outra voz. Só que nesses 9 meses eu não podia confirmar que era. E o pessoal ouvia minha voz lá em um dos trailers, e aí, tipo, me escrevia falando, é você que faz? Aí eu pegava o outro trailer que a outra dubladora tinha feito e mandava, não, eu acho que é a fulana, olha só. Tipo, meu sonho, mas assim, acho que não. E aí, a grande confusão foi que em novembro, acho que foi novembro ou outubro, lançou para os países que já tinham Disney Plus, que eram os países que já de língua Aham. inglesa. Não tinha Disney Plus no Brasil. Só que lá lançou dublado também, porque já lançou com todas as coisas. Sim, Né? A sim. gente tinha até dublado o Adame e o Vagabundo, o live action, né? Aham. Enfim, live action, né? Digamos assim. A gente tinha dublado, tipo, 2 anos antes, já tinha nos streamings e a gente não podia falar que tinha feito. Eu tinha feito só umas pontinhas Nossa. pequenininhas ali, mas não podia falar. E aí lançou nesses lugares todos e, tipo, o pessoal começou a me marcar em post, porque tinha créditos, né? Não adiantava, tipo, pegar um trecho da voz e eu falar, não, não fui eu. Tinha meu nome escrito, assim, no negócio. O que eu Não faço? tinha como Eu vou mais. fingir, tipo, que não existo. E aí eu escrevi pro pessoal da Disney, tipo, pro Fábio e tal, que dirigiu. E aí ele falou, cara, enquanto não estrear no Brasil, você não pode falar nada. Mentira, Eu, sério? show, show! Como é que. Aí tive que esperar dezembro, quando finalmente lançou. Eu, ai, gente, final. Aí eu saí curtindo todo, eu salvava os posts que eu me marcando, porque eu não podia nem curtir o post, né? Aí eu salvava os posts, e aí ainda foi engraçado isso. Eu lembro que o pessoal, acho que foi do Dublapédia, Dublanet, Já Dublapédia, colocaram postou lá. no Twitter, postou minha cara gigantesca com a cara da Mulan, Thaís Durães e a voz da Mulan do live action, eu assim. E aí, no, tipo, 1 hora depois, eles colocaram lá. Os dubladores não podem confirmar por questões contratuais, então eles vão fingir que não existem. Obrigada, senhora. Esse post eu fui lá e curti. Aí, quando finalmente saiu, eu. Então, gente, todo mundo já sabe, mas só pra contar, eu sou a Mulan. Foi uma confusão, foi uma confusão. Nossa, eu Mas imagino, eu porque assim, tenho um carinho gigantesco. é uma personagem que muitas pessoas se identificam, né? Elas acompanham, querem saber como vai ser essa nova versão. Segurar essa bomba e todo mundo falando. Você tem que tendo que fingir, não tem como. Teve um dia que foi engraçadíssimo, porque eu morava numa casa lá em São Paulo, que era tipo aquelas casas que é muro com muro do vizinho. Aham. E então, assim, vinha a casa comprida, aí tinha a lavanderia que era aberta, né? Era um sobradinho, mas a lavanderia era aberta, o céu dela. E aí tinha um outro parte de casa, assim, né? E essa lavanderia aberta era tipo muro com a lavanderia do vizinho, que eram casas espelhadas, né? Aham. Então, às vezes a gente, tipo, no meio da pandemia, ai, no meio da pandemia, a gente ficava conversando pelo muro com o vizinho, né? Tipo, de forma safe ali, tava seguro. E aí, e a mãe dele era meio surda, era bastante surda. Então, eles ouviam televisão numa altura, assim, tipo, era Uhum. muito alto. Eu, dentro de casa, queria baixar o volume, porque pra mim tava alto, assim, sabe?
E aí teve um dia que eu tava conversando com ele, tava passando o trailer da Mulan na casa dele, a gente ouvindo a toda altura, eu conversando, e ele até hoje não sabe que eu sou dubladora. Mentira! Até hoje ele não deve saber o que que eu faço na vida, porque ele nunca perguntou, nunca veio o assunto. E não podendo falar nada. Nossa, deve ser Não muito podendo difícil. falar nada. E ele berrando de lá, a Mulan berrando de lá e eu berrando de cá, foi incrível. Antes, Foi antes da gente Pedro. chegar, antes da gente chegar numa outra asiática, lá da Marvel, que eu acredito também que deve ter sido muito grande, eu queria te perguntar o seguinte: você é uma dubladora jovem, né? Como que você vê esse, vê esse caminho para quem tá assim, nessa mesma idade que você tem, né, os trabalhos assim? Como que é ser uma dubladora jovem? Eu tô muito, muito querendo saber o que pra você é uma dubladora jovem. Falta um mês pra eu fazer 36 anos. Não, mas você é jovem, você é jovem. Falta exatamente um mês. Além de que Achei você fofo. Muito aparenta ter obrigada. muito, muito menos do que a cidade, além disso, né? Mas você é Muito jovem sim, obrigada. Thaís. Você é jovem. Mas, cara, eu até me distraí aqui de qual que era a pergunta, porque eu fiquei tipo, quantos milhares que eu tenho? Assim, o mercado é diferente para vocês que são. Você é jovem, sim, Thaís. Você que é uma. Que é Me uma- sinto jovem. Então, é, tem Você acha que. algumas questões aí, né? Você pode entrar para artes no geral com Aham. qualquer idade. Isso, pelo menos, é algo que eu acredito e é algo que eu Há vejo, né? Eu quantos gosto anos você sempre está de citar nesse mercado de dublagem? desde 2008. Me ajuda a fazer conta aí, Pô, gente. essa 14 anos? de Eu conta, não tá? sei. É, 2008 para 2023, dá uns 13, 14 anos, não sei fazer conta. Sou de humanas. Mas então, desde 2008, eu tenho um bocadinho de tempo aí. É. E, pô, tô no teatro desde 2001. Então, assim, é um bocado de tempo aí nessa correria. Mas eu gosto muito de citar o caso do Morgan Freeman, que ele Uhum. começou a atuar com 50 anos de idade. E ele Aham. foi Deus nos cinemas. Então, assim, é, tem voz de tudo quanto é tipo. Tem demanda de tudo quanto é tipo de voz, né? Então, dá para entrar no teatro a partir do momento em que você é alfabetizado e consegue ler, que, né, a gente vive de ficar lendo o texto ali. Então, tem essa demanda, né? Você tem Aham. que conseguir ler o texto. Então, você tem que ser alfabetizado naquela língua que você vai dublar. Te curando. E aí, a partir desse momento, a idade em que você tiver ali, com certeza vai ter demanda. A única questão é, a gente vê que as produções originais, elas têm Uhum. uma faixa etária predominante. Então, Uhum. você vê que é uma faixa ali de uns 14 anos, né? Muita produção adolescente, aquela coisa e tal, até uns 40 anos, digamos, em 40 para quase 50 anos, é a predominância de personagens originais, Aham. né? E o dublador depende de personagens originais. Então, se não tiver crianças numa produção, não vai ter dubladores crianças. Se não Aham. tiver idosos numa produção, não vai ter necessidade de voz idosa. Oi, Yara! E aí tem essa questão, que tem menos necessidade de vozes mais velhas. Então, Aham. tem muitos dubladores que reclamam que quando vão ficando mais velhos, a voz vai ficando mais velha, né? Uhum. Porque a voz ficar mais velha e o dublador ficar mais velho são coisas diferentes. Mas quando a voz vai ficando mais velha, vai tendo menos trabalho. E é por Uhum. conta das produções originais, que tem menos demanda realmente. Então tem essa questão. Eu acho que qualquer idade é idade para entrar na dublagem, Uhum. mas dependendo de quão demorado for, né, de quão Uhum. mais velha a pessoa esteja, talvez tenha menos opções de trabalho, né, menos personagens para fazer. E só para complementar o negócio que eu falei de idade diferente da idade da Aham. voz, né, idade real da pessoa, é, principalmente por trabalharmos nessa área, né? A gente trabalha com a voz, a maioria dos dubladores cuida muito da voz. Tipo, eu faço Uhum. consulta com fono semanalmente, desde 2017. Então, Uhum. eu faço toda semana, eu tenho uma consulta com ela. Então, eu cuido muito da voz. Você Então, evita normalmente, comer ou a beber nossa algo? voz. Oi? Você evita comer ou beber algo por causa da voz ou não? Ah, depende da época. Eu já não Uhum. bebo café, café não é muito legal assim para Não voz, sabia, mas eu já sério? não bebo café. Porque o café, ele, ao mesmo tempo em que ele é um estimulante neural, Aham. acho que é assim que fala, ele te deixa mais
acordado, ele também é um relaxante muscular. E quando você relaxa as cordas vocais, se você logo depois fizer um esforço muito grande, você pode machucar com mais facilidade, né? Então, se Uhum, você toma alguma coisa que te deixa mais relaxado e aí grita ou alguma coisa assim, pode machucar, né? uhum. Mas eu não tomo café por outras questões, porque, enfim, o médico tinha falado que eu tinha alergia à cafeína e depois descobri que não era, então não gosto de café. Basicamente é isso. Mas, por exemplo, antes de gravações, eu não como chocolate, porque dá muita gosminha na boca. Aí a gente vai gravar e exagerei aqui, mas fica muito barulhinho, assim, né? Aham. Eu sou viciada em, eu até passei aqui acho que umas 3 vezes a manteiga de cacau, porque também ajuda a tirar barulhinhos da boca. Passo o tempo inteiro. Olha as Dorameiro BTS. Hello, Armies. As amigas. Água, eu tenho 3 garrafas de água aqui agora. Bebo água o tempo inteiro. E aí tem algumas coisas, tipo, se eu tô. Eu tenho muita rinite alérgica, eu faço tratamento até com Uhum. vacinas para rinite. Se eu tô com muita alergia, eu tento comer muita maçã, maçã é boa para limpar, né, a garganta. Gengibre também é bom para voz. Então, depende do que for fazer, assim. Mas, no geral, o chocolate é uma coisa que não é boa antes de gravação. Os técnicos de áudio não aprovam, porque dá muito barulhinho. Eu te interrompi, você estava comentando também sobre a voz do dublador, a Ah, voz da então, é voz, isso que, a tipo, idade da voz, perdão. por cuidar muito da voz, às vezes a nossa voz envelhece mais lentamente do que a gente, Uhum, né? Então você vê, tipo, dubladores, sei lá, de 50 anos dublando personagens de 30, uhum. né? E em alguns casos a voz envelhece mais do que o dublador. Então, né, você tem isso também. Teve até um caso que eu vi de um personagem dublado, não vou ficar citando os nomes, mas que o ator original, ele envelheceu muito, né, com o Ah, passar dos anos. Ele tinha um dublador fixo, né? Tinha um dublador que uhum. já fazia ele há muitos anos. E o ator original envelheceu muito. A voz dele envelheceu, a cara, tudo. E o dublador não, porque o dublador se cuidou muito bem. Aham. E aí teve uma produção que eu fui ver que, tipo, você via que o dublador tava fakeando uma voz mais velha, mas assim, ele ficou muito jovem perto do, do, Aham. do dublador original. Eu acho que eles se pá têm a mesma idade, mas parecia que tinha, tipo, 20 anos de diferença, assim, porque o dublador realmente ficou muito bem recalchutado, digamos assim, né? Aham. Então acontecia isso, tipo, ele tentando fakear a voz de velho ali, mas não deu pra convencer que ele tinha aquela idade, sabe? Porque a voz ficou muito jovem. Então, às vezes isso acontece, é muito normal a gente ter uma voz mais nova do que que a nossa idade, né? E o trabalho de dublagem, ele é muito industrial ou você consegue conhecer o personagem antes? Quando vai ter um teste, você consegue estudar ou descobrir como que vai ser? Como que acontece esses trabalhos? Oi, Reis, tudo bom? Então, tem algumas coisas que são muito industriais, né? Uhum. Você tem algumas produções ali que é um certo grosso de produções ali, Aham. é, e que você vai fazer, tipo, alguns reality shows, algumas produções ali que é, tipo, simples de fazer, sei lá, alguma coisa que você já tá mais acostumada. É aquela coisa meio toque de caixa, sabe? Então, tipo, Uhum. assiste, grava, não precisa contar muita história, sei lá, vamos fazer o reality do mercado de pulgas. O diretor não precisa virar e falar, olha, neste episódio acontece tal coisa, Thaís, mercado de pulgas, você vai fazer essa vendedora. Tá bom, fazer a vendedora. Você pega ali rapidinho e faz. Sabe? Agora, algumas coisas precisa de uma história um pouco maior, um background um pouco maior. Você precisa entender melhor o que que é a personagem. Então, o diretor gasta um tempinho ali explicando: olha, isso aqui é um filme, assim, assim, assado. Aconteceu tal coisa antes, a personagem vai chegar, ela tá falando isso aqui porque ela tá preocupada com tal coisa. E é muito legal, inclusive, quando os diretores fazem isso, porque tem alguns que não fazem, e é uma tristeza. A gente fica ali perdido, tipo, o que que essa fala quer Ah, dizer, sabe? ah. E, então, assim, normalmente a gente tem algumas informações, as informações necessárias, né? Uhum. Oi, Dani, tudo bom? Às vezes acontece a gente ficar meio que no escuro, assim, já aconteceram algumas vezes comigo, Uhum. e foram bem desesperadoras, assim, teve um jogo que inclusive eu cheguei para gravar, o diretor não sabia nada da personagem, não tinha o áudio original, só tinha o texto, eu não sabia o que era, não tinha referência nenhuma, só saí fazendo a minha cabeça. Quando eu cheguei em casa, que eu fui pesquisar, eu descobri tudo e eu fiquei, mano, não era o que eu queria ter feito. Tipo, eu fui para uma linha e era qualquer outra coisa diferente. Eu fiquei meio triste, queria redublar esse jogo. Mas, enfim. É, e teve, por exemplo, teve um filme, um longa-metragem que eu fiz muitos anos atrás, foi antes de ir para Itália até.
com a Elizabeth Olsen, que é a que faz a Feiticeira Escarlate na Marvel. Ela fazia algumas produções mais independentes e tal. E aí eu dublei o filme em Secret, em Segredos, acho que ficou em segredo, alguma coisa assim. E aí a primeira cena que ela aparecia, era um filme de época, era ela, até com o Tom Felton, que fez o Draco do Harry Potter, ela falando pra ele, tipo, me beija, Camilo. E aí eu tentei entender ali, o diretor não tinha muito uma história assim pra contar, só falou, o cara tá doente e eles são noivos. Eu falei, tá Uhum. bom. E aí, tipo, tentei sacar ali qual que era a intenção e tal, e fiz. Quando passou o filme inteiro, enquanto a gente gravou em, tipo, 3, 4 sessões, assim, né, dias diferentes. E eu consegui achar o filme pra baixar por aí. Aí eu baixei o filme enquanto tava assistindo e eu vi o começo. No começo do filme, era ela, tipo, assistindo uns caras, tipo, coisa de época, né? Então, tipo, ela assistia os caras lá sem camisa, não sei se eram escravos ou o que que era, mas, tipo, sem camisa, e, tipo, fazendo negócio, e ela, tipo, ficando toda Aham. excitada, não sei o que. Aí ela chegava pro cara, tipo, era uma coisa de desafio, tipo, eu vou ter que casar com você, que é todo decrépito, aguado, sem ver o cara com os olheiros, sabe aquela coisa assim, tipo, me beija, tipo, me faz sentir alguma coisa. E eu fiquei, tipo, mano, era outra vibe. E aí, depois, quando acabou a última gravação, eu virei pro diretor e falei, escuta, agora que a gente já passou por tudo, eu já entendi a personagem, eu posso gravar a primeira cena de novo? Que eu vou estar mais segura. Ele, claro, vamos fazer. Eu falei, tá bom, obrigada. E aí eu sabia que eu tinha o background, porque eu não tinha visto essa cena antes, porque ela não tinha fala, né? Então não tinha ideia desse negócio. O diretor também não tinha tido tempo para ver. Chegou o filme, tipo, Aham. tem que fazer para ontem, vamos. E então isso ia ficar perdido. Então, às vezes acontece isso, a gente não tem muito tempo de preparação. Você chega lá, eles avisam, você vai dublar tal coisa. Aham. Tipo, quando eu fui dublar Mulan, até a Mulan eu sabia o que que era, né? Porque eles falaram, olha, a gente vai ter que marcar a escala para cinema, e eu sabia o que que era. Mas normalmente você chega lá e eles falam, olha, você vai dublar tal coisa. Ah, tá bom, beleza, obrigada. E aí você pega o texto e faz na hora. Tem uma pergunta aqui do Douglas que é interessante, ó. Hum. O quanto um dublador pode interferir em um personagem? Depende muito do diretor ou do contratante? Depende muito do diretor e do contratante. Esse Douglas é o Douglas Ferdi? Tem cara de pergunta do Ferdi. A gente pode É o interferir em Douglas muita Fert, sim, coisa, né? Quando ele... ele mesmo. Ah, ok. Oi, Ferdi. É, é, a gente, quando você escolhe, né, um dublador para o papel, você Aham. conhece aquela voz, normalmente você conhece aquela voz, não, né, é difícil a gente trabalhar com pessoas que a gente não conhece. Você já entende um pouco a interpretação da pessoa, então você já sabe um pouco o que esperar, né, de tipo, a linha que vai. Então, né, você sabe que vai ter aquela gama ali de atuações e tal. É, então, o dublador pode interferir bastante coisa, mas a palavra final é sempre do diretor, que está com as regras todas e a demanda que o cliente mandou. Então, por exemplo, tem novela que a gente dubla que vai para Portugal e para Angola. Novela mexicana, novela turca, nem passa no Brasil, é até difícil. Eu queria muito assistir, já fiz um monte, queria muito assistir, mas não tem. E vem com várias regras, por conta de questões culturais, tanto de Portugal quanto da Angola. Angola já teve várias guerras civis lá dentro, então, tipo, não pode ter voz aguda, não pode gritar. Então, tipo, eu gravava uma adolescente, muitos anos atrás, antes da pandemia, em que eu tinha que ficar fazendo uma voz aqui assim. E a menina tinha 15 anos de idade. Nossa, E eu tinha que ficar fazendo uma voz assim o tempo inteiro. Quando ela gritava, ela gritando. E eu, tipo, papai, papai, papai. Tinha que ser assim, porque para eles, culturalmente, não é bom. Tipo, tons agudos e tudo mais que dão gatilho. Eu queria sair falando os trem do jeito que tava lá, mas não pode. Né? É uma exigência do cliente que o diretor segue. aham. E também tem que falar tudo muito certinho, todos os R's, todos os S's, estamos. Não pode, você se meteu em problemas. Não, você se arranjou o problema, tipo, meteu essas coisas, não pode, porque para eles tem outra conotação. Sabe? Uhum. Não é o mesmo. Então tem que cuidar muito com as palavras. E no começo era até muito estranho, porque eu me sentia muito formal, assim. Um negócio tipo a menina com um celular de hoje em dia, e eu senti como se estivesse falando num filme de época, Aham. sabe? Era meio estranho, assim. Mas a gente se acostuma.
E tem várias produções que têm exigências, tipo Disney, por exemplo. Você não pode fazer nenhuma referência religiosa. Uhum. Mesmo que seja, tipo, tá num vozerio ali, numa baguncinha, você fala, nossa, não pode. Ai, meu Deus, não pode. Então você tem que mudar, tipo, o que a gente mais fala é, tipo, nossa, o que é isso? Não, então a gente tem que ter todo um cuidado Uhum. e tal. Mas, assim, principalmente em produções grandes, em que você tem mais tempo e tudo mais, não é aquela dublagem toque de caixa, né, que a gente Uhum. comentou. O dublador pode fazer sugestões, pode trazer ideias, direto. Eu adapto muita coisa do texto, eu mexo muita coisa do texto. Quando eu sei já o que, que pode e o que, que não pode naquela produção, eu já vou adaptando sem nem perguntar para o diretor. Se ele achar que não funcionou, ele pede para refazer. E algumas coisas que eu não sei, eu falo, tipo, posso fazer tal coisa? E se eu fizer tal coisa? Acho que encaixa ali naquela boca. Aí o diretor vai avaliar e ver o que, que pode ou não. Uhum. Então, depende da criatividade do dublador, né, da experiência e da opinião do diretor e do cliente também. Isso do contratante, eu lembrei de uma questão um pouco polêmica, não sei, né? Que são dos Star Talent. Como que você vê isso? Às vezes, quando, né, você ele tem seus colegas dubladores, às vezes alguém é substituído, ou É, chamam alguém que às vezes não é ator, né? Não eu sei, como que. acho bem complicado. Quando chamam atores, Uhum. atores de musical, de novelas, o que for, eu acho super legal. Oi, Doug! Ai, que saudade! O Douglas Monteiro, que tá aqui no chat, dublador também. Nossa, quanto tempo a gente não se vê. Mas eu acho bem complicado. Quando eles chamam atores, de fato, né? Eu acho super válido, né? Porque você vê que a pessoa tem pelo menos a base da interpretação, né? Às vezes demora ele se vê, principalmente se for longa-metragem, normalmente chamam para longa-metragem, não chamam para série, né? Você vê até uma evolução do personagem, assim. Eu gosto muito de citar a Moana. E, oi, Paulo! Saudades da Moana. E a Moana, você vê a Anne Gabriela, ela já tinha uma experiência de palco, de musical já tinha feito novela e tal, gigantesca. É, Você vê que no começo ela tá crua, né? Demora um pouquinho para soltar as músicas, lindamente, Uhum. brilhando, meu, incrível. Mas você vê que ali no comecinho ela tá um pouco, sabe, meio crua na dublagem. No final do filme, ela já tá, tipo, confiante, sabe? Você vê que ela tá no confiança. O que fez crescer, inclusive, com a personagem, eu achei que funcionou super, né? Mas ela entrega na interpretação. Ela Uhum. pode estar insegura no dublês, digamos Uhum. assim. Mas a interpretação ela entregou, porque ela já tinha base de atriz. Quando eles chamam não atores, eu fico bem chateada. É. Principalmente porque, assim, dubladores que estão aí há anos tentando um papel Aham. de destaque, um papel bacana, que podia fazer aquilo lindamente, sabe? E aí é substituído por números de seguidores, assim, sabe? É Absurdo. bem complicado. Absurdo. Eu acho triste É. por isso, assim. E você vê que, assim, nesses casos em que não são atores, Uhum. eu não consigo lembrar de algum que ficou bom. Eu não consigo, assim, honestamente, lembrar de algum que fica bom. A gente tem algumas coisas, alguns bem ruins e tem alguns que foram só ruins. E tem Mas uma é pergunta também do isso. Anderson, que é o seguinte, ó. Como anda a luta contra a ideia de clientes e estúdios adquirirem a voz por meio de inteligência artificial e não priorizar a voz natural, orgânica? Então, vou ser bem sincera, aqui no Brasil essa luta não anda. Tem Uhum. muita gente tendo muita ideia, mas a gente está enfrentando uma situação de mercado assim bem complicada agora, bem desunida a classe Uhum. de dubladores e tal. Olha o Mister Zambrano aí na área. Oi, Ti. Eu sei que tem muita gente O que curte Zambrano Valorant aqui, ó. vai O estar Saika amanhã tá com a na área. gente aqui. Ah, é? Aham. Maravilhoso. Mas está bem complicada essa coisa de entender como é que vai ser, né, legalizado e Uhum. não legalizado, mas regulamentado, né, a Uhum. inteligência artificial. Tem uma união muito grande lá fora, né, fora do país, na Europa, Estados Unidos, então tem vários países que estão se juntando, estão fazendo, não é associação que se diz, tipo uniões, né, digamos Aham. assim,
poder regulamentar esse tipo de situação. E eu acompanho alguns dubladores, digamos assim, né, voice actors, né, dubladores, atores de voz, né, lá fora, e eu tô vendo esse encaminhado que eles estão tentando dar, sabe, para poder achar essa solução. E aqui no Brasil a gente está muito atrasado. A galera tá com muitos medos, mas não tem muita ação, né? Aham. Então tá uma coisa complicada. É Eu isso. acredito que talvez isso não dê muito certo também, porque assim, eu acho que o brasileiro também gosta de ouvir as vozes brasileiras, né? Eles gostam de uma Mas o brasileiro dedicação. também é pão duro. Ah, é. Tem essa questão também do Vou ser contratante, né? bem sincera. É verdade, Gosto de verdade. ouvir as vozes originais, mas não só pão duro. O jeitinho, o brasileiro tem o jeitinho brasileiro. Eu não sei se você pegou a febre que teve de inteligência artificial fazendo imagens, criando imagens, Ah, né? Desenhos e coisa e tal. Pessoas que eu nunca vi gastar um centavo para comprar um desenho na esquina, que seja, estava pagando US$ 38 para fazer um negócio de inteligência artificial. Porque estava na bem febre. genérico Todo ainda, mundo né? queria experimentar. Todo mundo queria experimentar, todo mundo queria ver. Então, assim, e tem a questão de custo, né? De baratear a situação, né? Uhum. Baratear, agilizar, não sei. Então, tem muita gente que eu acho que vai tentar entrar nessa onda. O que eu acho triste os mais afetados são os profissionais da área, né? Porque pode ter muita gente que queira brincar de colocar a própria voz ali para fazer qualquer coisa. No fim das contas, quem vai ter que sofrer com essa situação, quem vai acabar sofrendo com essa situação, tendo que se adaptar ao que for, são os profissionais da área. Assim como aconteceu em várias áreas, né, gente? Tipo, Uber Ah, surgiu e complicou a vida dos taxistas. Enfim, a gente sabe que a evolução vem aí, tecnológica e tudo mais. Tem mudanças, a gente só queria, né? Seria bom regulamentar como é que essa mudança vai acontecer, né? sim, sim. E aí Ai, pois é, você. Blue Pixel, exatamente isso. Desculpa, eu vi o comentário ali dele. Ó, e você desculpa a minha pronúncia aqui, eu sou péssimo, mas você fez a Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis da Marvel. Como que foi entrar nesse universo da Marvel? Então, eu fiz a Xia Ling, Aham. que é a irmã do Ah, Shang-Chi. é? Shang-Chi é o cara, Ah, sim, e sim. aí a Xia Ling, isso. E aí tem a Xia Ling, ai, Tório! E, e foi, cara, foi muito da hora, foi muito da Você hora. lembra como foi o teste? É, Oi? Você lembra como foi o teste? Como que você Lembro, descobriu? eu quase perdi o teste por Por uma questão quê? de atraso de horário. Nossa, fiz o teste remoto Aham. nessa casa que eu morava, que era debaixo da escada. E aí, lembro que eu fui mexer na agenda e tava lá o horáriozinho da agenda. Eu uso a agenda do Google Drive ali, Aham. né? Da Google. E, e aí você fica com os horáriozinhos marcados. E nessa de tipo, como era um horário muito pequenininho, era meia horinha, eu cliquei para poder abrir e ver exatamente qual que é o horário, e sem querer eu arrastei para baixo. Nossa. Então, tipo, o negócio que era, sei lá, 4h30, eu tinha arrastado para 6h30. E aí deu o horário e eu tava, tipo, conversando. Eu lembro que eu tava conversando com a Tati Maia, inclusive, no celular, outra dubladora. Tipo, a gente, ela pedindo informação de tal, não sei o que, de repente chega a mensagem que foi o Fábio Azevedo, inclusive ele, Mina, não atrasa, já tinha 15 minutos de atraso. Eu tinha meia hora pra fazer o teste, já tinha 15 minutos de atraso. Eu, quê? Aí eu falei, não, peraí, não é tal horário? Eu cliquei lá de novo, aí abriu. Aí saí correndo, tipo, pelo amor de Deus, sabe? Eu me desculpa. Eu falei, cara, teve outras meninas que vieram fazer o teste e que extrapolaram o horário e a gente não tem outro horário. Então você tem 15 minutos pra fazer, não sei se vai dar tempo, não sei se vai dar certo. Vamos, fé, o que que é? Aí ele me explicou. Aí eu falei, pô, eu não li muito de Shang-Chi. Essa parte da Marvel que tá chegando agora é muito mistério, assim, pra mim. Eu sou super Marvete, curto pra caramba história em quadrinhos e tal, mas foi uma fase em que eu não peguei, mas eu sabia de histórias, né? Sabia mais ou menos o que que era, eu só não tinha lido eu mesmo. Foi a Mas primeira beleza, ele explicou a vez que a Marvel personagem. trouxe personagens asiáticos? Eu não lembro agora se teve outros. Não, já tiveram alguns personagens asiáticos, mas assim, uma pontinha aqui e uma pontinha ali, Aham, atores asiáticos, né? aham. Mas o Shang-Chi foi, tipo, inspirado até na febre que estava tendo do Bruce Lee, ele e tal, de artes marciais que eles queriam trazer. Então, tipo, um elenco full Aham. asiático, né? Digamos assim, tem alguns não asiáticos ali, mas a maioria foi a primeira vez que eles fizeram uma coisa assim, na Marvel. E aí, é, eu
gosto muito de cultura asiática, assisto muita produção chinesa, muita produção coreana, então Dubla essa muito interpretação mais asiática. minimalista. Então, e essa produção mais minimalista, né, essa atuação mais minimalista, adoro. E aí ele falou, beleza, vamos fazer aqui. Aí fui lá, assisti 2, 3 vezes, beleza, tal. Fui, fiz o teste, ainda conversamos um pouquinho, ainda sobrou um pouquinho de tempo ali, eu fiquei super nervosa. Eu falei, meu, quase que eu sambei com o horário inteiro, mas ok. Aí deu uns dias ali depois, o Fábio só me escreve, para de pegar meus testes. Não paro não, muito obrigada, yes! Poxa. E isso foi muito legal, assim, foi muito bacana. E depois ele até comentou numa live que a gente participou e tal com outros dubladores, e que ele comentou, ele falou, meu, já tinha outras pessoas, outras meninas feito o teste para personagem, e aí que o pessoal da Disney, que já me conhecia pela Mulan, né, enfim, é a mesma produção, né, que eles têm lá, viraram e falaram, você não vai passar o teste pra Thaís fazer? Não, ela pega. Tipo, ela sabe como fazer essa menina aí. E aí ele falou, tá bom, beleza, chamou e deu certo. Eu falei, mano, te amo, Disney. Bem lembrado, é porque essas produções da Disney, da Marvel, eles lá participam também, né? Eles ajudam a escolher também. Não é só aqui no Brasil, né? Tem essa. É um Então, trabalho muito. tem uma equipe de produção de voz, tá? No Mulan, por exemplo, teve a Ana, ela acompanhou, que é da Disney, ela acompanhou as gravações, tipo, tava ali na cabine junto com o Fábio, tipo, ele falava coisas, tanto que tinha troca de palavras, que ele falava, isso aqui não, ainda mais que era cinema, né, então você tem que preocupar muito mais com a labial, bater certinho a boca, que é uma boca gigantesca que vai estar na tela, então, tipo, vamos ter que trocar isso daqui para bater certinho o P e o B ali, e aí ia lá conversar. Ana, pode ser tal coisa? Não, não pode. Pode ser tal. Esse daqui pode, tal. E aí trocava, fazia aquele jogo de palavras. E ela o tempo inteiro ali acompanhando e averiguando o que podia ou não. E então eles têm. Normalmente essas empresas grandes todas têm uma equipe de produção e tal. Até o pessoal já sabe que eu, desde o começo, eu conto para eles a Riot sempre tem. Antes era a Nath que acompanhava, né, a produtora da Riot de dublagem, de localização, né? E aí agora tem a Bárbara que acompanha a gente. Então, tipo, essas empresas maiores, elas sempre têm, assim, uma pessoa que fica responsável ali e tal, que é a cara do cliente, né? Aham. Ô, Thaís, olha, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, tá? Eu espero que você tenha se Eu que divertido como eu me diverti. agradeço. Eu adorei ouvir aqui as suas histórias. Te desejo muito sucesso. Para quem quer acompanhar seu trabalho, como que faz? Aonde te encontra? Suas redes sociais? Eu tô em todas as redes sociais possíveis e imagináveis, como Tadurães, que nem tá ali em cima. E curtindo muito, tô lá na Twitch fazendo lives, TikTok eu fico postando umas bobeiras, umas dancinhas, umas coisas aleatórias. YouTube eu tenho aparecido menos por lá, preciso colocar mais conteúdo, mas estou um pouco sem tempo. E, putz, eu vivo no Instagram e no Twitter também, mas é isso, todas as redes são Tadurães. Vou adorar trocar ideia com vocês. E muito, muito obrigada pelo bate-papo, foi muito bacana. Imagina, eu que agradeço de verdade. Desejo cada vez mais e mais sucesso, mais asiáticas para você dublar. Nossa, eu vou amar. Já pensou umas combinhas aí, gente? Desculpa, só porque eu vi uma pergunta do Aham, Wanderson aqui, claro. curiosidade de bastidores da dublagem. Já precisou levar microfone próprio ou somente uma espuma para evitar odores desagradáveis? É, eu já levei equipamento quando eu fui viajar, porque uma das viagens que eu fiz para o Rio, que eu ia ficar um pouquinho mais de tempo lá, que meu irmão mora lá e tal, e eu fui fazer um trabalho outro lá, eu levei, tipo, microfone, levei espuma, levei todo o meu equipamento, porque podia ser que naquela semana eu tivesse que gravar alguma coisa. Felizmente não precisei, mas eu levei todo o equipamento para Mas isso. dublagem Normalmente o em que eu casa, levo né? pro. Não pro estúdio, né? Não, era dublagem, tipo, e seria pro estúdio, é porque era uma novela que eu tava fazendo na época, e eles falaram, olha, se tiver retake, que é quando a gente tem que regravar uma fala, né, por Nossa. algum erro e tal, e era dessas novelas turcas e tal, que volta e meia tem, isso aqui ficou muito agudo, ou coisa assim, que tinha que mudar, eles falaram, talvez venha retake, vai ser nessa data. Eu, ok, então eu levei todo o equipamento, que se precisasse, eu ia entrar dentro do guarda-roupa do meu irmão ali, tipo, montar meu equipamento e gravar dali. Mas normalmente o que eu levo para os estúdios é só não levo o microfone, eu levo o meu fone de ouvido, porque aí é a coisa com a qual eu tenho contato direto, né? O microfone você tem uma distância ali, tem, né, eles limpam, passam coisa e tal, então é tranquilo. Mas, tipo, amanhã mesmo eu vou para São Paulo gravar, vou levar meu fone de ouvido. E é isso.
Ó, te agradecer mais uma vez. Eu vou depois deixar a live salva lá no nosso canal do YouTube, às 19 amanhã. Deve estar certinho lá para quem quiser ver, né, na televisão, com mais praticidade. E ó, te agradecer mais uma vez. Show. Muito Eu que obrigado mesmo, tá? agradeço. Muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. A live vai ficar salva aqui no Instagram também. Boa noite a todos. Até uma próxima, Thaís. Obrigadão. Um beijo, Beijão. seus maravilhosos.